som. Vamos lá, então. Não entra no conversa. Uma boa noite a todos que nos acompanham mais uma vez na nossa live da Casa da Esperança. É um prazer enorme a gente poder estar conversando novamente aqui sobre assuntos da doutrina espírita que fazem parte do nosso cotidiano. E o assunto de hoje, o tema de hoje, Quem é você? É um tema escolhido para que a gente possa fazer uma reflexão sobre o momento atual das nossas vidas, sobre todo esse processo de regeneração que o nosso planeta está passando, a humanidade está passando, e de que maneira nós nos enxergamos e nós nos encontramos dentro desse processo.
Para mim, como médico, que acabo sempre tratando de pacientes com doenças muitas vezes graves, com processos psicológicos de também tristeza, depressão, medo da morte, obviamente que eu observo cada vez mais as pessoas com extrema dificuldade de responder a 3 questões que eu considero fundamentais dentro da nossa existência, que são quem nós somos, para onde nós vamos, né, e de onde nós viemos. Entender tudo isso faz parte de todo o entendimento também da nossa vida e da nossa existência. Partindo do pressuposto da doutrina espírita de que nós somos espíritos imortais e que a nossa alma é imortal, então nós entendemos também que dentro da nossa programação está a nossa necessidade de entender o que nós estamos vivendo e como nós estamos passando. E é muito comum que dentro de tudo isso nós estejamos sempre sobre questionamentos íntimos sobre a nossa existência. A psicologia, a psiquiatria falam no nosso vazio existencial do que nada mais é do que encontrar um objetivo para as nossas vidas, de encontrar o nosso lugar e o nosso papel nesse mundo. E nesse momento tão conturbado, onde a gente vê o país atravessando crises de saúde, uma crise política, o mundo todo tendo que se redescobrir, se reinventar, é fundamental que a gente pare para fazer a reflexão sobre a nossa existência e o nosso íntimo. A pergunta que nós deveríamos fazer em diversos momentos da nossa vida: quem somos nós? Quem é você? Descobrir isso é uma libertação, porque muitas vezes nós passamos por essa existência sem entender muito o que está acontecendo conosco. Na antiguidade, no templo de Delfos, na Grécia Antiga, no oráculo estava escrito: conhece a ti mesmo, conhece-te a ti mesmo. E isso nada mais significa que nós precisamos estar sempre refletindo sobre as nossas vidas, sobre a nossa existência. A doutrina espírita já nos ensina, desde da sua decodificação por Allan Kardec, que nós, sendo espíritos imortais, estamos aqui reencarnados como um processo de educação, como um processo de aprendizado. Então nós viemos do mundo espiritual, reencarnamos aqui na Terra, na família que nós precisamos, no grupo que nós precisamos, com a nossa profissão, com os nossos amigos, com o nosso local de convívio. E dentro disso tudo nós estamos aqui para passar por situações que vão nos levar a esse processo de aprendizado. E esse processo de aprendizado é um processo de educação dos nossos sentimentos, um processo de educação do nosso espírito frente a uma existência que coloca para nós dificuldades a todo momento. Dificuldades com relação à aceitação das nossas limitações, das nossas imperfeições, dificuldade com a aceitação muitas vezes dos nossos limites físicos, dos nossos limites como ser humano, que a própria existência física nos traz. Mas quando nós descobrimos que essa é apenas uma etapa da nossa jornada que é imortal, isso também traz para nós libertação. Isso traz o conforto e o consolo de nós entendermos que nada é para sempre. Então aqueles amigos e irmãos que estão agora passando por algum processo de doença grave, aqueles amigos que perderam algum ente querido, as pessoas que passam por alguma depressão, por um sentimento de ansiedade, angústia, tristeza, as pessoas que não entendem muito o que está acontecendo no mundo e por que nós temos que passar por uma pandemia, por exemplo, se elas começarem a pensar e começarem a se aprofundar no entendimento da vida e de que essa existência é apenas
uma das tantas existências que nós tivemos e vamos ainda ter para o futuro, nós começamos a entender a vida como um processo de educação. Um processo onde nós entendemos que nós não somos iguais, que nós temos sentimentos diferentes, que nós temos aptidões diferentes, que nós temos o livre-arbítrio para poder fazer as nossas escolhas, que muitas vezes não são as adequadas. Então, esse autoconhecimento, ele inicia no despertar para o entendimento da vida e de todas as nossas relações. Chico Xavier costumava nos dizer que nós estamos no lugar que precisamos estar. Então, se hoje você parar para refletir o porquê você tem determinada profissão, porque você está em determinada família, porque você mora em Ijuí ou em qualquer outro local desse planeta globalizado agora e interligado pela tecnologia, você vai entender que existe um motivo. Que nós estamos no lugar que nós precisamos estar para o nosso conhecimento. Que lá no momento que nós planejamos a nossa reencarnação, nós também temos alguns compromissos que nós assumimos nessa vida. E que quando nós estamos aqui, então, nessa jornada, e que é uma jornada, sim, de extremas dificuldades, mas também de muito crescimento e muito aprendizado, nós começamos a observar o mundo, observar as pessoas e entender qual é o nosso papel. Eu acho que esse entendimento de que nenhum sofrimento é para sempre, esse entendimento que as dificuldades elas fazem parte desse processo, esse entendimento de que até as nossas limitações, as nossas imperfeições, elas estão ali colocadas para que a gente possa superá-las, isso faz toda a diferença. Nós sempre costumamos dizer no movimento espírita de que essa reforma íntima ela é necessária. Mas o que é uma reforma? O que é a modificação dos nossos hábitos, a modificação da nossa vida, a modificação da nossa existência? É nós entendermos que nós estamos nos construindo passo a passo. É entender que existem duas maneiras de nós podermos crescer nessa vida e crescer na nossa jornada. Através da dor ou através do aprendizado e da educação. Entender que muitas vezes nós tropeçamos, muitas vezes nós caímos, muitas vezes nós somos aquele burrinho teimoso que acaba empacando, dando para trás. E muitas vezes essas nossas dificuldades, nossas imperfeições, elas acabam se exasperando e demonstrando que nós precisamos parar e refletir. Quantos de nós têm o hábito da oração todos os dias? Quantos de nós, absorvidos pela tecnologia, não esquece de cuidados simples com relação ao corpo e com relação ao espírito? Quantos de nós cuida da sua alimentação, tenta cuidar de alguma atividade física e esquece dos cuidados com a vida espiritual? Então a oração, a possibilidade de que a gente tenha um momento, pelo menos uma vez por semana, para a prática do Evangelho no lar, onde a gente discuta com a família aspectos que são necessários do entendimento com relação à vida e tudo o que acontece. Porque vejam quantas situações se deparam na nossa frente todos os dias com relação ao nosso país, com relação às pessoas, com relação a pequenos gestos e pequenas atitudes que a gente observa das pessoas. Isso tem acentuado muito mais nesse período de pandemia, onde a gente observa pessoas vivendo completamente alheias a tudo que está acontecendo e tentando viver ainda num mundo que não existe mais, e pessoas com gestos maravilhosos de caridade, se doando integralmente ao bem-estar dos que sofrem, dos que ainda não entendem todo esse processo. Então, esse despertar, ele se faz necessário. E, obviamente, que nesse processo
a gente não vai imaginar que vão existir transformações que sejam imediatas. A vida e a humanidade não dão grandes saltos. Todo é um processo contínuo e lento, na qual nós vamos desenvolvendo então a nossa capacidade de melhorarmos a cada dia, de melhorarmos a nossa capacidade de entender as pessoas, de melhorarmos a nossa capacidade de perdoar, de melhorar a nossa capacidade de fazer a leitura e entender que as pessoas que estão cruzando o nosso caminho muitas vezes nos desejam mal, nos querem mal ou de alguma maneira nutrem por nós algum sentimento que seja negativo ou nocivo, como a inveja, como o ciúme ou como a incompreensão. Essas pessoas também são irmãos de jornada, irmãos de caminhada, que tanto quanto nós estão aqui para aprender. Que dentro dessa situação, essas pessoas cruzam o nosso caminho para nossa necessidade também de aprender a tolerar, de aprender a conviver com essas pessoas e de aprender a perdoar. Jesus nos dizia que a caridade ela está principalmente na nossa capacidade de indulgência com relação à imperfeição das outras pessoas, a nossa capacidade de perdoar e a nossa capacidade de amar de uma forma fraternal, em forma de caridade. Então, esses pequenos obstáculos, essas situações que ocorrem no dia a dia, fazem com que a gente possa despertar para a nossa necessidade de crescimento e de evolução. Nós estamos num momento de pandemia onde a orientação de todos os especialistas é que a gente fique em casa em quarentena. E o que a gente observa? Observa pessoas que respeitam essa regra, pessoas que não estão nem aí para essa regra, pessoas que vão dizer, mas é apenas uma fugidinha, só eu vou até ali, não vai ter ninguém. E as pessoas acabam deixando de lado o entendimento de que nós vivemos em sociedade, que nós vivemos num tempo onde nós precisamos nos preocupar também com o próximo, também com as outras pessoas, também com o risco que nossa exposição possa trazer para a saúde dessas pessoas. Então, é um momento que nós precisamos também despertar para o nosso egoísmo. Eu acho que os grandes inimigos da nossa evolução, os grandes inimigos da nossa reforma íntima, os grandes inimigos da possibilidade que nós temos de nos aprimorar são dois: o orgulho e principalmente o egoísmo. E o egoísmo ele se expressa de diferentes maneiras. Às vezes a gente lembra do egoísmo que é o egoísmo mais básico, né? O exemplo clássico, você está lá, comprou uma torta, uma pequena torta, e de repente você está com 10 pessoas na tua casa e você vê que aquela torta não vai dar para você, né? Talvez dê para você e mais outra pessoa, e você tem que dividir aquela torta em vários pedaços. E muitas vezes o que a gente faz é comer a torta sozinho, escondido, para não ter que repartir com ninguém. Isso é o egoísmo na sua forma rudimentar. Mas existem vários tipos de egoísmo que também a gente pratica e não se dá conta. Que é a questão, muitas vezes, do egoísmo de pensar que todas as pessoas têm que seguir a mesma religião, que todo mundo tem que ser espírita, por exemplo, e eu não respeitar a religião e a opção das outras pessoas. E isso tem a ver também com a opção política, de achar que só a minha opção é que é a correta e que as pessoas não podem pensar diferente, a minha opção sexual, a minha opção de vida com relação à família, enfim. Esse respeito com relação ao próximo agora está se tornando cada vez mais fundamental. Por quê? Porque se nós não respeitarmos a segurança e a saúde das outras pessoas, nós vamos demorar ainda muito tempo para sair dessa pandemia. Se os países não começarem a trabalhar em conjunto no desenvolvimento de vacinas e de tecnologia, nós vamos levar um período mais prolongado até que a gente consiga
evoluir para uma tecnologia que possa nos aportar tudo isso. Então vejam quanto ainda a humanidade precisa despertar e precisa crescer. E esse crescimento ele tem que ser tanto coletivo quanto individual. Então, eu estou fazendo a minha parte? Eu estou agora, nesse momento, aproveitando realmente esse tempo para que eu possa refletir sobre tudo que está acontecendo? Refletir sobre a minha existência? Ou estou vivendo num momento de angústia, achando que eu estou perdendo a minha vida lá fora, que eu estou deixando de participar de grandes acontecimentos? A verdade é que a vida, depois da pandemia, ela vai ser diferente. Nós vamos ter que ter um mundo mais solidário, um mundo onde a caridade e o respeito ao próximo seja cada vez mais presente. E aí, dentro de todo esse processo, como eu vou sair individualmente com relação a tudo isso? Será que eu vou sair fortalecido? E será que eu vou conseguir despertar e entender para tudo aquilo que é realmente fundamental e importante? E entender que em momentos como esse, as coisas materiais se tornam secundárias e o que a gente acaba valorizando é o amor, é a possibilidade de nós estarmos com as pessoas que a gente gosta e a possibilidade de auxiliar as pessoas a saírem dos processos de dificuldade. E aí a gente vê no mundo quanto ainda existem injustiças, quanto ainda existem pessoas vivendo na miséria e na ignorância, quantas pessoas ainda vivem abaixo da linha da pobreza, com uma vida sem o mínimo de dignidade. E o quanto, então, mesmo com toda a evolução tecnológica que nós temos, toda a evolução em termos de possibilidade de usar a tecnologia e a inteligência ao nosso favor, o mundo ainda precisa desse tipo de evolução, de resgate e de possibilidade de auxílio ao próximo. Então, eu, frente a tudo isso, me comporto como? Eu, frente a tudo isso, estou conseguindo fazer essa autocrítica de entender que pessoa eu estou sendo? Será que eu estou pensando muito em valores que às vezes não têm significado algum? Porque eu posso pensar, bom, nesse momento eu tenho uma situação financeira cômoda, eu posso estar em determinada posição social, mas isso vai comigo depois que eu deixar essa existência? Será que essa profissão que eu tenho ela é eterna? Será que os projetos que eu tenho agora são projetos que vão perdurar? O que eu vou levar na minha bagagem? Se eu soubesse hoje que eu estou com uma doença grave, que eu posso deixar esse corpo e essa existência amanhã, eu partiria em paz? Eu teria a possibilidade de dizer, eu vou tranquilo, fiz tudo que eu deveria ter feito? E mais, eu conseguiria estar desapegado das coisas que eu possuo, dos bens materiais, da minha casa, do conforto da minha cama, desapegado das relações que eu tenho? Nós não paramos para pensar que nós somos mortais. Nós não paramos para pensar que o corpo fica para trás, mas que a nossa existência vai continuar no mundo espiritual, que é um mundo verdadeiro, que é a nossa verdadeira casa. E que lá nós vamos chegar com aquilo que nós acumulamos de experiência na bagagem. Só com isso. Não vamos levar nada daquilo que acumulamos de coisas materiais. Então, que tipo de bagagem nós vamos levar no nosso inventário? Que tipo de herança nós vamos deixar? Que tipo de legado nós vamos deixar para os nossos filhos, para as pessoas que convivem com a gente, para a nossa comunidade, para a nossa cidade? Que mundo eu vou deixar para trás e que eu vou reencontrar provavelmente quando eu voltar em outra encarnação? E isso também faz parte do planejamento da nossa existência. Se eu sou um espírito imortal, se eu vou reencarnar aqui muitas e muitas vezes, eu não estou deixando uma herança só para os meus filhos, eu vou estar deixando uma herança para mim mesmo. Que mundo eu quero encontrar? Como eu quero partir
e como eu quero voltar quando chegar a hora de eu deixar essa existência. Então, a doutrina espírita nos traz luz sobre tudo isso. A doutrina espírita nos ensina que, sim, toda ação que nós praticamos tem uma reação. Que todo bem que nós fizermos vai se voltar contra a gente e todo mal que nós fizermos também vai ter repercussão na nossa vida. Que a possibilidade de nós trabalharmos pelo bem é agora. Que a caridade, ela não precisa de horário marcado para acontecer. Que ela vai estar nas relações das pessoas que nós convivemos agora com os nossos familiares, vai estar na nossa relação com o mundo, vai estar na nossa relação cotidiana, a cada momento, a cada situação. Nós vamos nos deparar, e eu conversava muito com isso, com pessoas no dia a dia que estão com doenças graves e que precisam de atendimento médico. Será que essas pessoas, por causa da pandemia e por causa de um vírus, elas vão ter que ser deixadas de lado? Será que nós não precisamos continuar dando força e esperança para essas pessoas? Como é que está a nossa fé? Como é que está a nossa visão e o nosso entendimento com relação à vida? Será que nós realmente estamos aproveitando a cada momento para entender com relação ao que acontece com a vida? Todos os dias nós sofremos influências de espíritos encarnados e desencarnados. Quantas vezes nós nos encontramos no conforto do nosso lar, mas em clima de angústia, em clima de muitas vezes tristeza, sem saber direito o que está acontecendo com a gente? Como é que nós estamos conduzindo o nosso pensamento? Será que o nosso pensamento está focado em coisas boas? Ou será que o nosso pensamento está focado em coisas que no final não tem tanta importância? Porque a todo momento nós estamos em sintonia com espíritos que convivem com a gente. E essa sintonia pode ser a favor do bem. Então, se a gente estiver estudando, se a gente estiver focado em boas ações, em bons pensamentos, em conteúdos que vão ser positivos. Agora, se a gente estiver focado em coisas que são violentas, agressivas e que muitas vezes nos perturbam, obviamente que nós vamos estar também vinculados a esse tipo de pensamento. Agora nós vivemos no mundo das lives. Eu conversava aqui na Casa Espírita com os amigos aqui, a Yara e o Thales, que provavelmente quando a gente sair dessa pandemia, a gente vai estar tão saturado de lives que a gente vai querer ir em palestras onde existam pessoas, né? A nossa presença nos locais vai ser mais frequente, porque a gente vai estar tão saturado de ficar dentro de casa e nesse contato virtual, que a gente vai querer sair, que a gente vai querer saber qual vai ser o momento certo. Será que eu vou poder voltar a abraçar as pessoas? Eu vou poder voltar a cumprimentar, a dar a mão? Como vai ser o nosso comportamento depois de tudo isso? Porque esse é o momento que nós temos para refletir o valor, então, do afeto, o valor de um abraço, o valor de um beijo carinhoso, o valor do contato físico, o valor da possibilidade de a gente poder abraçar a quem precisa, o colo para um necessitado, enxugar as lágrimas de quem tem medo, de quem sofre, a possibilidade de um sorriso que hoje está tão escondido atrás das nossas máscaras, que são sim necessárias e são úteis. E é interessante, né, como a gente também se dá conta de que a gente consegue enxergar o sorriso das pessoas pelos olhos, né? E que como nas nossas relações agora, para quem precisa sair para a rua, muitas vezes a gente se dá conta que a maioria das pessoas, quando conversa, não olha no olho das outras pessoas. E hoje isso se torna ainda mais evidente. Por quê? Porque é preciso que a gente estabeleça relações que sejam verdadeiras. É preciso que a gente estabeleça dentro das nossas vidas o que é prioridade. O que é prioridade para você nesse momento? Será que eu vou
entender que esse é um domingo como qualquer outro e vou começar a segunda-feira da mesma maneira, angustiado, aflito. Quantas pessoas, apesar de toda a evolução que nós temos hoje, não conseguem um simples sono durante a noite? Quantas pessoas vivem insônia à base de remédios para dormir, de antidepressivos? Nunca se consumiu tantos remédios antidepressivos e para ansiedade, para insônia, como na atualidade. E por quê? Será que nós não conseguimos conviver com a nossa realidade? Será que nós não conseguimos desligar um pouco e nos voltarmos para o nosso íntimo para poder encarar quem nós somos e quem nós somos? De onde nós viemos? Para onde nós queremos ir? Essas perguntas, que são tão simples, muitas vezes são a chave para o segredo da nossa vida e da nossa felicidade. Se eu começo a entender que a vida tem um motivo, que essa existência tem um porquê, que eu estou aqui para aprender, mas estou aqui também para evoluir pela caridade e pelo bem ao próximo, isso nos traz liberdade, isso nos traz responsabilidade, isso nos traz a necessidade de uma disciplina, de uma rotina que nos coloque no caminho do bem. E aí nós começamos a entender que nós precisamos agir, nós precisamos trabalhar pelo bem ao próximo, nós precisamos começar a estudar, a nos aperfeiçoar a cada momento, pelos nossos gestos, pelas nossas ações, pela possibilidade que nós temos desse aprendizado na relação com as outras pessoas. Nós descobrimos também que estarmos agora em quarentena é estar de frente com as pessoas que nós convivemos o tempo inteiro. E essas pessoas vão ter que conviver com as nossas imperfeições, assim como nós precisamos conviver com a imperfeição dessas outras pessoas. E como nós estamos lidando com isso? Até que ponto vai o nosso nível de estresse, vai o nosso nível de cansaço físico e mental, onde nós precisamos estar assumindo tarefas domésticas, estar assumindo a educação dos nossos filhos, dando aulas em casa, sem saber como otimizar o tempo. Algumas pessoas com mais trabalho até do que teriam antes da pandemia. Então, como a gente se adapta com relação a isso e de que maneira nós vamos também aproveitar tudo isso como um aprendizado difícil, um aprendizado muitas vezes árduo, porque estabelece uma sobrecarga de tarefas em cima de nós. E como nós vamos sair disso depende única e exclusivamente de nós mesmos. Depende da nossa capacidade de nos adaptarmos e a nossa capacidade de nos organizarmos frente ao tempo que acaba passando também. Então, dentro dessa rotina, como eu estou? Dentro desse dia a dia, como eu estou? Como eu estou me comportando na escola? Como eu estou me comportando nessa escola diária que é essa existência e essa vida? Como eu estou me comportando frente ao meu egoísmo? Como eu estou me comportando frente às situações em que eu acabo pensando em querer cuidar mais do meu bem-estar do que o bem-estar do próximo? Então, essa é a grande reflexão que precisa ser feita nesse momento. Essa é a grande reflexão que a doutrina espírita nos coloca, que a reforma íntima começa pela possibilidade de nós sermos melhores a cada dia. Ninguém aqui que vive nesse momento encarnado na Terra está aqui por acaso. Se nós estamos passando por esse momento agora, é também nossa responsabilidade, nós sabemos administrar e sabemos aproveitar esse momento. Por isso que muitas vezes parar para refletir sobre isso é fundamental. Parar para estudar, buscar leituras que nos aproximem e que possam fazer com que a gente cada vez mais entenda o nosso papel e entenda o que está acontecendo conosco. Emmanuel, no livro Fonte Viva,
no capítulo 30, psicografado por Chico Xavier, fala exatamente sobre isso, sobre educação. O nome do capítulo é Educa. E ele sempre coloca isso, que na semente minúscula reside o germe do tronco benfeitor. No coração da terra há melodias de fonte, no bloco de pedra há obras-primas de estatuária. Quer dizer, nós somos ainda aquele bloco de pedra que precisa ser polido, que precisa ser esculpido. Rodin, quando esculpiu o Pensador, e esse é um escultor muito famoso, de uma obra muito famosa, que foi questionado como ele tinha feito aquilo, e ele disse que apenas tinha tirado os excessos, né? A obra já estava ali, escondida dentro daquele bloco de pedra. Então, essa obra escondida é todo o nosso potencial de podermos fazer melhor, todo o nosso potencial de podermos entender melhor a vida, todo o nosso potencial de podermos entender melhor as pessoas que nós convivemos, todo o nosso potencial de podermos entender melhor os nossos inimigos. Porque um espírito superior que olha alguém que está passando por dificuldades, que está numa fase evolutiva inferior, ele vai apenas dizer, olha, eu também já fui assim, e esse irmão e esse espírito também vai passar por esse processo e vai chegar a uma evolução e vai chegar a um estágio superior, né? Depende apenas de tempo e dele, de como ele vai se comportar. Então, se nós imaginarmos a vida como esse fluxo contínuo em direção ao futuro e sempre nos levando à frente, nós precisamos utilizar dessa força e desse processo educativo para nos fortalecer, aproveitando cada momento. Aproveite os momentos que você tem em casa, aproveite os momentos que você tem com a sua família, aproveite os momentos que você tem para poder trabalhar em novos projetos, aproveite o momento para entender a vida, aproveite o momento para entender a sua vida, a sua existência. Aproveite o momento para, de uma vez por todas, que a gente possa ingressar no caminho do bem, que a gente possa disciplinar a nossa rotina, onde fazer o bem faça parte de todas as diretrizes da nossa vida. E qual é o roteiro que nós temos que seguir? O roteiro é tão simples, né? Jesus nos deixou esse roteiro escrito há mais de 2000 anos. Jesus nos mostrou que o caminho é o caminho do amor, é o caminho da paz. Então, nós não temos muita escolha, né? Jesus nos mostrou que esse é o caminho que nós precisamos seguir e que nós precisamos cada vez mais buscar. Não é um caminho fácil, né? Quem escolhe esse caminho sabe que é um caminho de crescimento através de dificuldades, mas esse é um caminho que tem que ser feito não de cabeça baixa, não se entregando muitas vezes ao desânimo que muitas vezes a gente se depara quando a gente descobre que o mundo ainda possui muitas coisas erradas, muitas injustiças, mas que é possível sim a gente trilhar esse caminho com alegria no coração, com felicidade, porque conhecer esse caminho é conhecer o caminho da libertação. Então, esse é o caminho real que nós precisamos buscar, e esse é o convite que eu faço a vocês nessa semana. Que vocês, no momento que se recolherem hoje para dormir, que possam refletir sobre a vida de vocês, que possam refletir sobre o que cada um deseja da sua existência, o que cada um deseja para o seu futuro, né? Em que ponto nós nos encontramos na nossa vida, e lembrar que sempre vai existir tempo, sempre, sempre. Por mais que a gente já possa estar com uma idade avançada, sempre é tempo de nós aprendermos coisas novas, sempre é tempo de nós reconsiderarmos as nossas prioridades, sempre é tempo de nós refletirmos sobre as nossas relações, sempre é tempo de nós
podermos sorrir para a vida e agradecer por tudo que nós possuímos, pela nossa possibilidade de estar aqui, pela nossa existência, pelo nosso trabalho, pela nossa família, pela possibilidade de nós termos um lar, pela possibilidade da vida. A vida que nós temos e que nos é tão preciosa e tão valiosa para que a gente possa sempre crescer e sempre rumar em direção à nossa perfeição relativa, que é o exemplo que Jesus nos deixou. Que tenhamos uma semana de muita paz, de muito amor em nossos corações, de muito aprendizado, de muita reflexão. Que possamos mentalizar uma sintonia melhor para todo o nosso país, que está muito carente de equilíbrio, né? Que a gente possa deixar de lado as nossas diferenças, seja quaisquer que sejam, porque no fundo todos nós somos irmãos e nós precisamos agora mais do que nunca pregar a paz e a tolerância. Tolerância de qualquer forma, de qualquer espécie. Que a gente possa aprender a conviver com um pensamento diferente do nosso próximo e que mais do que nunca a gente possa evitar que esses momentos se tornem momentos de angústia ou de tristeza ou de depressão. Nada disso. Nós precisamos aprender a sorrir. E sempre lembrem então do exemplo de Jesus dentro dos nossos corações e dentro das nossas almas. Que Jesus veio para nos mostrar o caminho e só existe um, que é o caminho do bem. Espalhem boas notícias, pratiquem o bem, pratiquem a caridade, procure não deixar muito tempo para ficar assistindo notícias que sejam notícias repetitivas ou cansativas ou negativas, que a gente esteja sim bem informado, mas que essa informação nos ajude a colaborar para a nossa educação e para a nossa disciplina. Esse é o recado para a semana de hoje e, como sempre, nas nossas lives aqui, direto da Casa da Esperança, a gente pode abrir para algumas perguntas aí das pessoas que estão em casa. Se alguém quiser compartilhar ou perguntar alguma coisa, essas perguntas serão muito bem-vindas. Obrigado pela presença de todos aí até agora, nessa noite. Um beijo aí para todos os amigos, um beijo para minha família, em especial minha esposa Patrícia, as minhas filhas e a minha família que provavelmente esteja me assistindo também. E continuem acompanhando as lives aqui da Casa Espírita, Casa da Esperança, que vai continuar virtualmente até que essa pandemia possa passar. E já deixo um recado aqui, que quando tudo isso passar, que a gente possa estar novamente reunido nesse espaço que é tão agradável e que a gente possa se abraçar e poder seguir com esse espírito fraternal que une a todos nós. Vamos ver se temos alguma pergunta. O Thales aqui instalou uma luz nova aqui. Vou sair bronzeado aqui hoje de noite dessa live aqui, mas espero que esteja mais nítido aí para vocês que estão em casa. O Brasil ainda é a pátria do Evangelho. Nós conversávamos sobre isso. O Brasil é cada vez mais a pátria do Evangelho. Haroldo de Campos, no livro psicografado Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, se não me engano é esse o título do livro, colocava que nós reencarnamos, todos nós, com extremas necessidades aqui no Brasil. Então, Jesus deu a possibilidade de que muitos espíritos falidos, espíritos combalidos que habitavam os umbrais, pudessem voltar ao Brasil, no mundo novo, para tentar a possibilidade de um resgate, de uma regeneração. Então, tudo está no seu lugar. Na verdade, nós temos aqui hoje no Brasil um grande hospital. E esse hospital, que tem pessoas das mais diferentes doenças físicas, morais e psicológicas, é óbvio que está passando por todo esse processo de tribulação.
Então, aqui é o lugar que nós precisamos resgatar. Viver no Brasil não é fácil, né? Você imagina você viver num país, sei lá, como a Suíça, onde tudo funciona, tudo é perfeito, né? Se fosse um de nós brasileiros que se mudasse para lá, certamente seria muito monótono, né? A gente ia acordar todo dia e dizer, meu Deus, hoje não tem nenhuma confusão, não tem nenhuma imperfeição, não tem nenhuma injustiça. A gente ia se sentir até meio ocioso, né? Exatamente porque nós estamos aqui com a necessidade de resgatar tudo isso, né? Então, é sim a pátria do Evangelho, nós temos a possibilidade de ter acesso a todo o conhecimento, está tudo em nossas mãos. E vejam, esse processo de regeneração do mundo, segundo nos orienta a espiritualidade, é um processo de 1000 anos, até nós termos a Terra pacificada. Então nós recém estamos começando. Então, meus amigos, se preparem, porque ainda teremos muitas emoções aqui nessa pátria. Certamente voltaremos ainda algumas reencarnações aqui, até, e assim espero, né, que a gente possa fazer parte desse grupo que vai impulsionar o nosso país e o nosso planeta para um mundo melhor. Como a pandemia pode nos auxiliar no autoconhecimento? Pelo despertar, né? Todo mundo se viu obrigado de uma hora para outra a ficar trancado dentro de casa, convivendo com seus pensamentos, né? Você pode ver assim, e até as nossas distrações mais simples, né? Como a gente tinha, que era sair, hoje se tornou impeditivo. Você não tem futebol, você não tem novela, pegando exemplos típicos bem brasileiros, né? Tinha gente chorando hoje aí com a Copa do Mundo de 1994, eu acho, né? Muita gente que não era nem nascido. Então isso faz com que a gente esteja dentro de casa hoje aprendendo a conviver. E até eu compartilhei no nosso grupo de WhatsApp hoje da Casa Espírita, até no meu grupo de família, que nós não vamos nos lembrar dessa época como um momento de caos, né? Talvez alguns se lembrem como um momento de caos, medo do futuro, briga política, pandemia, problemas de saúde e economia. Mas as nossas crianças só vão se lembrar de você em casa, das refeições em família, de banhos demorados, massagens, historinhas, dos shows que vocês fizeram na sala, de cozinhar com você. Ontem a minha filha estava fazendo receita de brownie na cozinha e a família estava toda em volta lá, convivendo, brigando e disputando. E isso é importante, isso é vida. Das brincadeiras inventadas todo dia, dos filmes assistidos juntos. Nós estamos em casa salvando o mundo, construindo memórias afetivas e o futuro para a próxima geração. Então, veja o quanto é importante o nosso despertar. E que quando a gente volte para a vida normal, que a gente continue reservando momentos com a família e momentos onde a gente possa, também no nosso íntimo, continuar praticando esse autoconhecimento. Então, esse é o objetivo da pandemia. E é por isso que nós estamos passando por tudo isso. Vocês podem ver que a poluição diminuiu, que as guerras cessaram, que o trânsito melhorou, o número de mortes por crimes violentos, por acidentes de trânsito reduziu drasticamente. Será que a gente não pode voltar para a rotina depois, pensando nisso também, e mudar o nosso comportamento? Será que eu preciso continuar sendo um selvagem no trânsito, na rua? Ou será que eu posso modificar a minha maneira de ser? Qual é o nome do livro sugerido? Eu recomendo, eu não sei se é específico para essa palestra ou não, mas para quem está nos assistindo, eu recomendaria As Obras Básicas. Nada mais atual hoje do que a gente começar com o Livro dos Espíritos, com o Evangelho segundo o Espiritismo, que são as obras básicas da doutrina espírita, codificada por Allan Kardec, para entender um pouco o mundo em que nós vivemos. Acho que isso traz para nós a consolação que nós tanto buscamos, né? Consolação em forma de esperança no futuro, em forma de fé, em forma de um sorriso grande, largo, de entender a vida e saber assim, vale a pena viver e vale a pena estar aqui. Eu acho que
Isso tudo é fundamental. Se não temos mais perguntas, eu quero deixar também, para finalizar, um pensamento, então, do psicólogo Carl Jung, que dizia que o sentido torna muitas coisas, talvez tudo, suportável. Como é bom a gente entender que a nossa vida tem um sentido. Como é bom a gente não ter mais medo da morte, né? Como é bom a gente saber que nós vamos continuar vivos, indo e voltando no mundo espiritual, viajores que somos eternos dessa existência. Que bom que é poder estar vivo e que bom que a gente pode ter, então, dentro do conhecimento e dentro da fé raciocinada, a possibilidade da esperança no futuro, a esperança do presente e fé de que tudo vai dar certo e tudo já está acontecendo para o nosso bem. Uma boa noite a todos e até a próxima live aí. Que a semana seja muito produtiva, de chuva para a nossa região, de coisas boas que nós estamos esperando e que estamos cultivando. Obrigado pela audiência de todos, um beijo grande. Tchau, tchau.